Ative a provisão de Deus e vença a escassez. Esse é o tema do assunto que estamos abordando. Essa é a segunda aula, segundo vídeo aula. Se você não assistiu o primeiro, eu aconselho a voltar, assistir a primeira aula, que ela está riquíssima de conteúdos nessa área. Estamos abordando Filipenses 4:19, a provisão de Deus baseado em Filipenses 4:19. E no primeiro vídeo eu falei sobre a mentalidade da falta, que é um condicionamento que é totalmente contrário ao que diz a palavra, ao que diz a Bíblia. Como o Senhor, ele nos entrega promessas valiosas e como a nossa mente sabota essas promessas. Então, no vídeo 1, falei o quanto é desafiador reprogramar tudo isso, né, que a nossa mente, a nossa mentalidade de faltas, nossas crenças limitantes, reprogramar e ativar a mentalidade da abundância e da prosperidade. E o quanto nós passamos por altos e baixos. Talvez até mesmo você, né, por alguns dias está aí com a sua fé ativada, com a sua energia lá em alta, altamente motivado para fazer acontecer e acreditando na resposta, acreditando no sucesso dos seus objetivos. E aí, de repente, acorda, enfim, com aquela vozinha dos agentes sabotadores que ficam ali no ouvido e ali entra naquele momento de desânimo. Então, a fé que estava decolando, de repente, ela esvai. Isso é normal, isso é normal. Então, eu preciso te alertar, né, no início desse segundo vídeo aula, que a mentalidade da falta é como uma erva daninha, exatamente, é como uma planta daninha com raízes profundas. Você não corta só o topo, você arranca a raiz, é assim que tem que ser. E as raízes quase sempre, elas estão nessas crenças fundamentais sobre quem nós somos, sobre quem você é, sobre o que você merece. Eu estou falando isso porque eu ensino o que eu mais preciso aprender, assim como eu passei no primeiro vídeo aula e tenho trabalhado essa reprogramação mental na minha própria mente, na minha própria vida. Isso já tem um tempo que eu tenho estudado sobre isso e compartilhado sobre isso. Então, se você lá no fundo acredita que não é digno, não é merecedor, não merece coisas boas, lá no seu subconsciente, acredita que deve sofrer para aprender, que tudo tem que ser difícil, que nada é fácil, que a vida é muito dura e que a vida é uma luta. Então, essas crenças de raiz, elas vão sabotar os seus resultados. E eu digo isso porque por tantas vezes, tantos anos na minha vida, e até hoje eu preciso trabalhar minha mentalidade para que quando vem essas afirmativas na mente, Mônica, se você não lutar demais, você não vai conseguir. A vida é muito dura. Então, essas vozes que vêm no meu ouvido, no seu ouvido, nós precisamos realmente trabalhar essas crenças para alinhar com as promessas da palavra de Deus. Eu quero compartilhar algo muito pessoal, muito. Eu identifiquei padrões de repetição na minha vida na área financeira, fui buscar ajuda, fui buscar conhecimento, principalmente porque eu detectei quantas coisas vieram por herança do meu pai. Eu digo herança psicológica herdada, né? Carga genética psicológica herdada, questões espirituais. E comecei a estudar sobre isso, fui estudar constelação familiar, fui estudar na Bíblia, né, o que a Bíblia diz sobre isso, e enfim, eu precisei trazer um rigor muito mais elevado para as minhas questões, devido a essa questão de dinheiro, muita falta com o dinheiro. Quebrei várias vezes, então quebrava, me reerguia, e aí quebrava novamente. Aconteceu isso por 3 vezes.
Aí você pode pensar, nossa, Mônica, mas eu conheço pessoas que quebraram muitas vezes. T. Harv Eker, que é autor dos Segredos da Mente Milionária, esse grande best-seller, ele já quebrou tantas vezes e ele ensina sobre isso. Sim, eu tenho lido por exemplo mesmo, né, de tantos vencedores que quebraram muitas vezes. Não só 3 como eu, mas quebraram muito mais do que eu. Mas, pessoalmente, para mim, as 3 vezes, né, foram mais do que suficiente para me gerar assim, uma dor e um aprendizado muito grande. Então, em meio a esse sofrimento todo na área financeira, eu comecei a buscar mais informações, mais conteúdo, mais autoconhecimento. Por quê? Porque, ao meu ver, eu já conhecia as leis espirituais. Na minha concepção, eu falei, meu Deus, mas se eu já conheço as leis espirituais, eu sei como rege a palavra de Deus, eu sei sobre abundância, eu leio a Bíblia, eu conheço os versículos, por que na minha vida isso acontece de novo? E eu já falava sobre os princípios, mas dentro do meu inconsciente, ali estavam todos os bloqueios. E aí, quando não foi só a constelação familiar, ela entra como um esclarecimento, é uma ferramenta para ajudar e para trazer clareza, mas a mudança ela precisa ser interna, porque não adianta ter o conhecimento, não adianta ter a clareza se a mudança interna não acontece, porque tem a ver com aquilo que nós sentimos e não unicamente com o que falamos. Eu já falei sobre palavras têm poder, morte e vida está no poder da língua, porque na verdade nós acabamos repetindo aquilo que vem na nossa mente, né? Assim como diz a Bíblia, a boca fala do que está cheio o coração. Porém, as palavras precisam ter congruência com os nossos sentimentos, porque muitas vezes nós falamos da boca para fora, mas o sentimento que perpetua ele não coaduna com aquilo que nós falamos. Então eu acreditava lá no meu íntimo que se eu ganhasse muito dinheiro, isso poderia me fazer menos espiritual, menos pura, menos digna. Eu estava totalmente errada, uma crença limitante que eu demorei para detectar lá no fundinho da caixinha de Pandora. Era muito sutil e eu não via de forma consciente, mas ela estava operando sim, ela estava ali operando nos bastidores, criando uma autossabotagem terrível toda vez que eu tentava decolar. A abundância vinha e eu começava a crescer, realizava coisas novas, coisas grandes, e ali, de repente, eu me desequilibrava na área financeira, eu começava a ter decisões erradas com o dinheiro, ao invés de fazer economias aqui, investir ali, investir errado, enfim. E aí o dinheiro ia embora. Então eu afastava o dinheiro. Depois eu comecei a trabalhar com coisas muito nobres, mas eu não cobrava pelo meu trabalho exatamente o que eu merecia. Eu aceitava explorações, tudo porque eu associava simplicidade material com virtude espiritual. E eu não percebia que estava fazendo isso porque isso era inconsciente. Então, quando eu confrontei todas essas crenças, todas essas afirmativas inconscientes, quando eu comecei a trazer à tona tudo isso, eu reconheci as mentiras, né? Que aí está a autossabotagem. Eu reconheci as mentiras que eu mesma contava, as historinhas que eu estava contando de forma errada para a minha mente inconsciente. E ali eu comecei a ter mais clareza e mudar o rumo de todas as coisas. Então a provisão de Deus, ela já havia sido liberada no reino espiritual, mas eu mesma a bloqueava. E aí as coisas começaram a acontecer. Não é só dinheiro quando eu falo de provisão. A provisão não é só dinheiro, são ideias. Porque são, às vezes, uma ideia que você tem muda toda a sua história. São conexões, são oportunidades, são recursos. E aí vem uma pergunta, te pergunto com todo carinho, mas com firmeza. Qual é a crença de raiz que está nesse momento bloqueando a sua provisão? Será que o seu sistema lá no fundo
lá no fundo, pensa na sua caixinha de Pandora. Será que o seu sistema não está dizendo para você que pessoas como você não podem ficar ricas porque você não merece? Será que o seu sistema existe aí uma crença de imerecimento bloqueando? Será que você lá no fundo não ouviu dizer pelos seus pais, pais substitutos, líderes religiosos, professores, que para ter muito dinheiro, para ganhar, fazer dinheiro é preciso sofrer? Será que não tem ligação? Dinheiro é sujo? Será que lá no fundo não vem aquela vozinha, puxa, mas se eu tiver muito dinheiro, eu vou estar tirando de alguém? Porque essas crenças, elas vêm. E na verdade, se nós fazemos dinheiro, nós não tiramos de ninguém. Dinheiro de forma honesta. Eu estou me referindo a pessoas honestas, a um trabalho honesto. Nós não tiramos de ninguém, porque o dinheiro, ele está aí, ele vai mudando de mãos, não é? E nós não tiramos de forma alguma. E aí tem uma técnica que eu quero compartilhar com você agora. Uma técnica muito eficaz. Enquanto você assiste ou ouve esse vídeo, sempre mantenha papel e caneta, porque durante esse material eu vou compartilhando conteúdos e exercícios que vão fazer toda a diferença na sua vida. E a técnica é o seguinte: eu quero que você complete a frase que eu vou falar agora, escrevendo, raciocinando, pensando. Respira para você escrever. Complete a seguinte frase, pega aí, caneta e papel. E a frase é: eu não posso prosperar porque... 2 pontos. Começa a relacionar aí. 1, 2, 3. Vou repetir. A afirmativa é: eu não posso prosperar porque... 2 pontinhos. Não censure, escreva o que vier na sua mente. Não julgue, porque essa técnica é para realmente você descobrir crenças que estão lá no seu inconsciente que podem trazer clareza para você nesse momento, para trabalhar a reprogramação certa e fazer a coisa acontecer. Então, escreva o que vier, não julgue. O que sair no papel, se você relacionar 5, 10, 20, não importa. O que sair no papel são as crenças que estão nesse momento dirigindo o seu carro. E eu posso dizer, dirigindo a sua vida por dentro. Enquanto você acha que você está no volante, existem crenças aí dividindo o seu carro. E uma vez identificadas essas crenças, você começa a questionar. E aí, escreve na frente da resposta que você deu para essa afirmativa. De onde veio essa crença? De onde vieram? São verdadeiras? Faça essa pergunta para cada tópico que você relacionou. De onde isso veio? Isso é verdadeiro? Ou será que são histórias herdadas ou histórias repetidas? Será que você não herdou isso de seus pais? Será que você não ouviu essas afirmações repetidamente e isso passou a ser uma verdade para você absoluta, mesmo que você não tenha aí consciência disso nesse momento? E principalmente, coloque uma outra pergunta na frente dessa resposta. Elas estão me servindo ou estão me aprisionando? Responda para você. Essa verdade, essa crença, ela está te servindo ou ela está te aprisionando? Agora analise suas respostas, todas as suas respostas. Analise tudo que você escreveu e tire uma conclusão. Eu conheci uma pessoa e a crença de raiz dela, quando ela fez esse estudo e chegou à tona, a crença de raiz era: se eu for bem-sucedida financeiramente, minha família vai ter inveja, vai me rejeitar e eu vou ficar muito diferente do padrão da minha família, que é uma família muito simples, é uma família totalmente sem recurso. Essa pessoa, ela vinha de um ambiente de competição, de ciúme,
onde o sucesso era visto como uma ameaça, porque era uma família de pessoas muito humildes, muito simples, e até mesmo pobres, mas elas não faziam nada para mudar aquele quadro. Mas ela não, ela tinha uma mentalidade diferente, ela queria crescer, mas ela não conseguia. Tudo que ela começava a fazer, ela voltava ao padrão anterior. E aí, quando ela entendeu que a crença estava, se eu fizer sucesso, a minha família vai me criticar, minha família vai me condenar, minha família vão se tornar haters na minha vida, e aquilo começou a doer. Então, inconscientemente, ela sabotava todo aquele crescimento, a abundância, porque ela queria manter a paz familiar, porque a crença dela estava em perder a harmonia com a família se ela crescesse, porque ela não ia ter condições de ajudar toda aquela gente, toda aquela família, exceto se ela realmente alcançasse aí um padrão multimilionário, mas um padrão de pequenos passos, crescimento, que era assim como tudo é no começo. Ela não conseguia nem avançar nos primeiros passos para crescimento, porque tinha medo da família rejeitar. Quando isso veio à luz, quando ela entendeu, quando a ficha caiu, ela falou, uau, não é isso. Porque reconhecer que ela estava escolhendo a aprovação familiar em troca do próprio bem-estar fez uma diferença. E ela foi tão libertador que ela começou a avançar e o crescimento veio. De forma consciente. Conscientemente, ela entendeu o padrão sabotador, entendeu a crença limitante, decidiu, tomou uma decisão, separou, colocou cada coisa no seu lugar e passou a entregar para sua mente inconsciente uma nova mensagem. E ela começou a dizer, olha, eu amo minha família, eu amo cada ente querido, cada pessoa da minha família, mas eu não posso e não vou me limitar para fazê-los se sentir mais confortável. Porque se o meu crescimento vai fazê-los sentirem inconfortáveis, é porque eles não têm maturidade para aplaudir o meu sucesso. E eu não posso me colocar mais numa posição limitada, porque eu tenho pessoas na minha família que não têm maturidade ainda para aplaudir o meu sucesso. Então eu vou avançar. E essa pessoa, com essa nova mensagem na mente, trazendo toda essa reprogramação para o inconsciente, ela conseguiu dizer a si mesma, eu mereço prosperar, eu vou prosperar. E quando essa decisão veio, naquele momento, houve medo? Sim, ela sentiu medo, ela sentiu culpa, veio aquela sensação de culpa, porque as coisas não são assim, num piscar. A reprogramação, ela é contínua, é todo dia. Houve medo, houve sensação de culpa, mas ela foi e avançou com medo mesmo. Ela foi e avançou com sensação de culpa mesmo. Por quê? Porque houve também uma liberação de uma energia tão grande, de uma energia tão enorme, e com essa energia liberada, a provisão começou a fluir de forma surpreendente. E aí as coisas passaram a mudar na vida dessa pessoa. Agora, eu preciso mais uma vez enfatizar um aspecto crucial em Filipenses 4,19, que é a nossa palavra rema, a nossa palavra de direção para esses 2 videoaulas que eu estou apresentando aqui, falando de provisão. Filipenses 4,19, segundo as suas riquezas na glória. Isso significa que a medida da provisão, ela não é baseada em recursos limitados, mas sim baseado em riqueza infinita. Nós limitamos os recursos, mas Deus não, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Então significa que não há limite do lado da fonte. Sim, a fonte é o Criador. Do lado dele não há limite. Ele criou os mares, o mar, as plantas,
os peixes, os animais, os seres humanos. Ele criou água abundante para nós. Os pássaros, eles, enfim, eles não se preocupam com o que eles vão comer, porque eles sabem onde buscar o alimento. Não é assim? Nós aprendemos isso. Então, o limite, quem coloca somos nós. O limite quase sempre está na recepção e não na fonte. A maioria das pessoas tem um teto de recepção, um teto máximo de abundância que acredita ser possível para si, que está nas crenças limitantes que estão lá no nosso inconsciente. E esse limite pode ser baseado no quanto seus pais ganharam, nos quantos nossos pais ganhavam, no padrão da comunidade onde vivemos, em uma ideia do que é razoável para nós. E quando a vida tenta entregar mais desse teto, nós temos uma tendência a nos sabotar. Muitas vezes rejeitamos quando a vida vem entregar mais desse teto, que é a nossa fonte. E aí nós rejeitamos ou nem vemos muitas vezes muitas oportunidades que aparecem na nossa frente. É como colocar um copo debaixo de uma cachoeira. Não importa quanta água está fluindo nessa cachoeira. Não importa. Você só recebe o quanto o copo comporta. Mentaliza esse cenário. Como funciona? Faz um teste para você ver. E é assim. Nós estamos de frente para uma cachoeira, fonte de água abundante, colocamos um copo ali embaixo. Aí o nosso limite fica ali naquele copo. Você sabe o quanto o copo comporta. Exatamente. E aí? Como que eu posso expandir esse teto? Como? E o primeiro passo é reconhecendo que ele existe. Primeiro passo, eu preciso reconhecer que esse teto existe lá na minha mente inconsciente. E eu preciso me perguntar, trazer clareza. Qual é o máximo que genuinamente eu acredito que eu posso ter? Responde para você. Não o que você gostaria, mas sim o que você acredita, porque muitas vezes nós queremos abrir a boca e falar aquilo que nós gostaríamos, mas lá no fundo nós não acreditamos. Então, coloca para fora exatamente aquilo que você acredita, o quanto que você acha que esse copo, o quanto você acha que pode ter. Quando eu me exponho a níveis mais altos de abundância, não para me sentir melhor, mas para expandir a minha visão do possível, eu começo a observar, trazer mais clareza. Quando você observa pessoas reais vivendo em abundância, você começa a ver, isso existe, isso existe. E o seu subconsciente começa a aprender por evidência. Por isso é que os ambientes, eles mudam muitas realidades. Porque eu começo a conviver com pessoas abundantes, eu começo a andar em lugares onde a abundância está ali acontecendo. Eu começo a ler, assistir vídeos que falam sobre abundância, ler livros sobre abundância, andar com pessoas abundantes. E ali a programação diária no meu inconsciente começa a acontecer. E eu preciso, nesse momento, esclarecer algo também muito importante, que confunde muito a nossa mente, confunde muita gente, que é a diferença entre necessidades e desejos. Filipenses 4,19 fala de necessidades, mas muita gente traduz isso por Deus só vai me dar o básico. Eu já falei sobre isso no primeiro vídeo, na primeira aula. Não é só o básico, isso é uma mentalidade de falta. Suas necessidades genuínas, elas não incluem somente o alimento, o teto, a roupa, a cama para dormir. Não. Suas necessidades genuínas, elas incluem alegria, beleza, prazer, expressão criativa, relacionamentos bons, relacionamentos ricos, a construção de um legado. Que legado você vai deixar
para quando você for embora dessa terra. Lembrando que legado não é herança. Herança é o que você deixa para alguém. O legado é o que você deixa em alguém. É aquilo que as pessoas não esquecem, é o que você imprime nas pessoas. Isso é um legado. Isso são necessidades que precisam ser supridas. Experiências significativas. Isso não é um fluxo superficial. Isso é profundo. Isso é parte de uma vida com Deus, é parte de uma vida plena. E o problema não é desejar. Não. O problema é desejar somente para preencher um vazio. Isso é egoísmo. Não, eu estou desejando porque eu estou sentindo. Não. Quando vem o desejo, quando o desejo vem de insegurança, quando o desejo vem de comparação, quando o desejo vem de tentativa de provar um valor, isso fica muito pesado. O desejo, ele precisa ter um propósito, mas um propósito real, um propósito em Deus, um propósito com o reino espiritual. E não para suprir um vazio existencial. Não porque tem um grau comparativo aí e você quer ser melhor do que as pessoas, quer provar aquilo como uma vingança branca, não. Quando o desejo vem de um alinhamento com o reino espiritual, um propósito, um respeito próprio, esse desejo se torna leve. Se esse desejo se torna leve, a provisão flui para o que é leve. É assim que funciona. Eu conheci uma pessoa que queria muito, desesperadamente, um carro top das galáxias, um carro muito melhor do que tinha. Só que esse desejo, ele vinha de impressionar os outros. Ele só falava, quando eu conseguir esse carro XYZ, eu vou chegar chegando, eu vou chegar abafando, e eu vou fazer, e fulano vai ver do que eu sou capaz. E aí, ele só queria compensar um sentimento de inferioridade, só preencher um vazio existencial de inferioridade, só isso. E enquanto esse desejo vinha desse lugar de inferioridade, nada acontecia, não se manifestava. Mas quando essa pessoa curou essa insegurança, esse vazio existencial de inferioridade, o desejo se tornou algo que contribui. E aí, esse desejo teve um propósito. Essa pessoa amadureceu, essa pessoa mudou seus sentimentos, suas intenções. E essa pessoa passou a dizer de uma forma sincera, porque foi cultivando isso. Eu quero sim, eu quero um veículo melhor, mas eu quero um veículo confiável, que me sirva, que reflita respeito por mim, que me atenda, porque eu tenho realmente uma necessidade hoje de um veículo melhor para suprir, inclusive, o meu trabalho, para servir melhor outras pessoas, para contribuir também com outras pessoas. Então, quando a mentalidade mudou, surgiu uma oportunidade muito inesperada e esse veículo aconteceu. Não foi sobre negar o desejo, não é isso, mas é sobre purificar a intenção, é reprogramar a intenção, porque por trás dele, agora, há uma prática, que é uma prática muito top para ancorar a consciência de provisão. Por trás de um desejo, quando o desejo ele encontra um propósito e quando o desejo ele é intencional de forma positiva, ele ancora a consciência da provisão. Sim. E aqui tem a ver com declaração assumida. Como que nós podemos trabalhar a declaração assumida? É quando você declara a provisão
não como algo que espera no futuro, mas como uma realidade presente, mesmo quando você ainda não tocou naquele desejo. O seu desejo é legítimo, o seu desejo, ele é edificante, ele é para contribuir, ele realmente traz paz, ele traz crescimento. Então você não espera aquele desejo acontecer para depois declarar. Não, você declara no tempo presente. Isso é declaração assumida. Isso é ancorar a consciência de provisão. Então, ao invés de você dizer, eu espero em Deus que Ele me proteja, ou eu espero em Deus que Ele traga provisão. Não, você diz, Deus está me provendo agora. Substitui o futuro pelo tempo presente. Simples assim, em todas as declarações positivas. Deus está me provendo agora. Todas as minhas necessidades estão sendo atendidas. Você afirma no tempo presente. Agora eu sou sustentado pela provisão infinita. Dessa forma. Agora, fazer as afirmações no tempo presente, é crucial. Precisa adequar ao tempo presente, porque o poder está no agora. Então, quando você fala assim, Deus vai preparar algo para mim, substitua. Deus já preparou algo para mim. E eu vou tocar agora no reino físico, aquilo que Deus já preparou no reino do Espírito. Por quê? Por que fazer isso? Porque passado é memória, o futuro é imaginação. E como a Bíblia diz que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu, a Bíblia não explica e não fala que nós vamos ligar no futuro. É tudo que você liga na terra ligado no céu. E eu estou falando no tempo presente. Então, o ponto de criação é agora. O ponto de criação é agora. E aqui está o segredo. Você faz isso especialmente quando as circunstâncias não estão adequadas. Tudo está dizendo ao contrário. Mas você faz a afirmação no tempo presente mesmo assim. Porque se você só afirma abundância quando você sente abundante, quando está tudo bem, você não está criando nada de novo. Simplesmente você só está descrevendo o que já existe. E aí a sua memória, sua mente racional, seu consciente racional, ele vai resistir quando as coisas não estiverem boas e você quiser trazer afirmações positivas quando as coisas estão dando errado. Entende? Se eu falo no presente, se eu afirmo no presente, quando tudo está dando certo, é fácil. Isso é mente racional? É muito fácil. Mas quando eu treino minha mente para afirmações positivas, quando as coisas não estão fluindo assim como eu gostaria, aí sim é um treinamento muito poderoso. Aí é um treinamento de fé, ok? E você pode ter certeza que a sua mente racional, se a situação está contrária e você está afirmando que a bênção já está liberada para você, a sua mente racional vai agir contra e ela vai falar, olha, isso é mentira, não acredita nisso não, olha sua conta bancária, está no vermelho, olha aí, você está cheio de dívida. Entenda, a mente racional ela foi programada para segurança. Ela não foi programada para transformação e ela vai querer te levar sempre para esse lugar de escassez. Ela quer manter você numa zona conhecida, mesmo que a zona conhecida seja uma zona de escassez. Escuta só, a fé não é crença cega, não. Fé é conhecimento espiritual que antecede a evidência física. Tenha clareza disso. A fé é saber antes de ver. Isso é fé. Eu conheço uma pessoa que
que estava vivendo um caos, um verdadeiro colapso financeiro. E eu já mencionei isso em outros momentos, em outros vídeos, que eu também já passei por isso várias vezes, ok? Colapso financeiro, já passei várias vezes. Tudo gritava escassez, tudo. Mas como já estava completamente tudo perdido mesmo, ela recebeu essa orientação de fazer afirmações proféticas, afirmações de fé, afirmações positivas. E aí, pela fé, ela fez, por 30 dias consecutivos, afirmações positivas diante de um caos, mudando seus sentimentos de angústia por sentimentos de paz. Ela decidiu sentir paz em meio à guerra e começou a mudar a energia e o sentimento, aquilo que estava dentro. E ela passou a falar para que o inconsciente dela pudesse receber essa informação. E ela começou a falar: eu sou provido por Deus, eu sou suprido por uma fonte inesgotável de riquezas, eu sou suprido por uma fonte infinita, Deus está provendo todas as minhas necessidades agora, a abundância flui para mim de direções esperadas e inesperadas. E ela foi falando. Os primeiros dias era uma tortura, porque ela falava e aparentemente parecia que era uma palhaça falando, né? Mas não. Ela manteve firme ali. Essa pessoa foi mantendo todas essas declarações. Porém, mesmo com cada célula do seu corpo dizendo não, protestando, né? Não é verdade. Mas, por volta do 15º dia, as coisas começaram a mudar internamente. Ela começou a trazer um sentimento ainda melhor. Foi vindo uma paz que não fazia nem sentido, uma confiança que veio do céu, sem base nas circunstâncias, que as circunstâncias ainda não tinham mudado, mas ela internamente começou a mudar. E essa mudança interna, com essa mudança interna, as coisas começaram a se mover externamente. Oportunidades foram vindo, perdão de dívidas, um pagamento atrasado inesperado chegou, uma oportunidade nova, enfim. E aí depois que passou, né, aquele período dos 30 dias que ela tinha se comprometido com ela mesma, a crise não estava ainda totalmente resolvida, o caos ainda não estava totalmente resolvido, mas o momento já havia mudado e isso é vital. Porque quando o seu interior muda, o mundo começa a responder. É assim que funciona. E muita gente confunde isso. Muita gente confunde fé com esperança. Fé é algo mais profundo. Porque a esperança diz o seguinte: talvez aconteça. A esperança diz: talvez eu tenho esperança que isso pode mudar. Eu tenho uma esperança que isso pode acontecer. Mas a fé é diferente. A fé diz: já está feito no reino espiritual, agora é uma questão de tempo. Ok? Esperança espera ver. A fé age antes de ver. E essa fé, ela se torna tão profunda que a paz é inevitável. Essa fé, ela não torna você um irresponsável, não é isso. É pelo contrário. Ela te dá clareza para agir sem desespero. Ela te dá paz, porque o que vem do Espírito de Deus vem em paz. A fé não traz confusão. A Bíblia ainda diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não traz consigo dores. Então entenda uma coisa: provisão não vem apenas em forma de dinheiro. Ela vem em forma de ideias, ela vem em forma de conexões, ela vem em forma de clareza do time perfeito, o tempo perfeito. A provisão, ela vem em forma de habilidades, de conhecimento. Porque quando você expande a sua definição de provisão, você percebe claramente que está sendo provido de muitas formas diferentes todos os dias.
todos os dias. Alguém vem te dar uma informação preciosa que economiza tempo, economiza dinheiro, isso é provisão. Você tem uma ideia que resolve um problema, isso é provisão. Você encontra uma pessoa certa no momento certo, isso é provisão. E eu quero compartilhar algo que eu aprendi. Isso se chama olhos de provisão. E para ter olhos de provisão, requer um treinamento mental, é um exercício de fé. Treinar para ver toda a forma de apoio e abundância que está fluindo na nossa vida. Isso é essencial. E o quanto mais você treina, o quanto mais você vê, mais você recebe, porque a atenção é como água. Onde você coloca atenção, cresce. O que você rega, cresce. Existem pessoas obcecadas com o número na conta bancária. E fica aquela obsessão no número da conta bancária. E aí elas ficam cegas para tudo que a vida está oferecendo, porque foca só naquele número da conta bancária. E aí acabam recusando ajuda por orgulho, ignoram oportunidades de aprender, não seguem instruções poderosas que podem virar a vida. Ficam em pânico, tentando controlar tudo, tentando controlar o incontrolável. E quando você abre mão disso, você abre mão do controle, se permite receber de forma inesperada, o dinheiro começa também a vir de formas inesperadas. Eu posso dizer o quanto já aconteceu comigo. Momentos de pânico ali, que eu orei e falei, Senhor, eu não sei de onde vai vir, mas manda do norte, do sul, do leste, do oeste uma provisão, porque eu preciso resolver isso aqui agora. Manda, Senhor. E eu já tive respostas de oração em 30 minutos, que o Senhor mandou a provisão em 30 minutos, e não foi um valor de R$50, foi um valor mais expressivo. Não dizendo que R$50 é pouco, mas é dinheiro, só que eu já passei experiências com valores mais expressivos. Vem de formas inesperadas. Abra as suas mãos para receber de forma inesperada. Isso é abundância, isso é a provisão de Filipenses. Punhos fechados, eles seguram por medo e impedem o novo de entrar. E aí, eu preciso lembrar também de um bloqueio muito comum e um bloqueio devastador. Sim, devastador. A culpa por ter quando outros não têm. Isso é um bloqueio devastador. Porque se eu penso, se eu prospero, eu tiro de alguém, essa crença, ela trava a minha prosperidade. É uma premissa de falta. E é uma premissa falsa. A abundância ela é infinita, quando você prospera, você demonstra que é possível, outras pessoas com o seu exemplo vão prosperar também. Muito mais, quando você prospera, você pode ajudar outras pessoas a prosperar. Então, conquistar a prosperidade, a nossa prosperidade, não é um egoísmo. Conquistar e buscar essa prosperidade em todas as áreas da nossa vida é uma responsabilidade espiritual. Porque se eu cuido e consigo prosperar, eu consigo ajudar outras pessoas a prosperarem também. E eu estou falando prosperidade quando usada com consciência, para o bem, de forma honesta, de forma lícita. Ok? Eu me lembro de uma pessoa que ela veio de uma pobreza muito extrema. E ela sempre se sentia culpada quando melhorava. Quando começava a melhorar. E ela se sabotava. Ou ela dava dinheiro para outras pessoas de forma que criava uma dependência. Quando ela entendeu que a prosperidade era a melhor forma de servir as pessoas, servir sua família, a culpa foi se dissolvendo, a abundância começou a fluir e ela passou a ter mais estabilidade. Então são muitos princípios, eu estou trazendo aqui vários princípios durante esse vídeo. Daqui a pouco eu estarei concluindo e eu espero que você tenha anotado
tudo que eu compartilhei aqui nesse vídeo aula, relacionado à provisão, a Filipenses 4,19, que nos traz tanta riqueza de informações, de conteúdo, de autoconhecimento e de libertação. E agora eu quero compartilhar mais um princípio. E algo que precisa ser lembrado. A provisão divina, a provisão de Deus, ela vem por meio de canais humanos, através de canais humanos. Mas a fonte nunca é humana. Nós precisamos lembrar disso porque nós somos seres espirituais, tendo nessa terra uma experiência humana. E a provisão de Deus vem através de nós, que somos canais humanos. Mas a fonte que é Ele, não é humano. O seu emprego é um canal. Seus clientes são canais. Seu parceiro é um canal. Sua parceira é um canal. Mas a fonte é Deus. Quem te dá é Deus. E quando você confunde canal com fonte, você entra em pânico quando o canal muda. Porque o canal, ele é limitado, porque ele limita na mente. E não porque ele é limitado, porque a fonte não é limitada. E ela entrega de forma ilimitada. Então, quando você confunde canal com fonte, você entra em pânico se esse canal muda. Mas quando você sabe, tem clareza que a fonte ela é infinita, você permanece em paz e permite que novos canais se abram na sua vida. Porque a fonte que é infinita, ela não tem limites para as oportunidades, para as maneiras de nos suprir. E aí, uma pessoa que foi demitida de um emprego, e na cabeça dela, aquilo ali, que era o canal, aquilo ali era tudo para ela. Mas ela não tinha naquele momento que a fonte é ilimitada. Quantos empregos existem por aí? E aí, quando essa pessoa entendeu que o canal era, que o emprego era simplesmente um canal e não uma fonte, mudou isso lá na mente, começou a programar, mudou a mente inconsciente. E aí, em vez de pânico, ela começou a perguntar, meu Deus, para onde eu vou agora? E aí ela passou a enxergar quantas oportunidades melhores do que aquela. Em poucos meses, ela não só expandiu a consciência, como iniciou um próprio negócio e passou a gerar novas oportunidades para outras pessoas. E aí, é assim que acontece. A provisão de Deus, ela se parece, muitas vezes, pode vir mascarada como uma porta fechada. Eu perdi um emprego. Parece que é uma porta fechada, mas é uma provisão de Deus para alertar aquela pessoa para ir para algo muito melhor. Porque se ela não fecha aquela porta, aquela pessoa não sai dali, fica naquele lugar. Eu já passei por isso. Deus queria que eu fosse para outro lugar, era um outro contexto, Ele tinha algo melhor para mim, Ele queria mudar a minha vida. E Ele fechou uma porta para que eu pudesse avançar. É assim que acontece. Então, isso é provisão divina. Não acredite, não pense que se fecha uma porta é porque acabou a fonte. Não, a fonte é ilimitada. Ok? Então, uma porta fechada pode parecer um atraso, mas pode ser uma proteção, pode ser um redirecionamento para você crescer. E eu preciso te alertar que a mentalidade de falta, muitas vezes, chama coisas de rejeição que não é rejeição, ok? É fluxo. E a consciência de provisão, ela chama de inteligência de Deus, inteligência divina. E eu sei o que eu estou falando, porque eu já vivi isso várias vezes. Então, o que pode parecer um fracasso em um momento, mais tarde você pode acordar lá na frente e vai ver que é um livramento. Você estava no prazo, no tempo da preparação. Então, muitas vezes um atraso era simplesmente uma preparação para entrar na fase da exposição. Porque é assim que acontece. E eu quero te falar sobre uma prática muito interessante, que se você assim fizer, você vai ver resultados positivos.
E eu estou falando sobre generosidade estratégica. A generosidade estratégica é quando você tem intenção, coloca uma intenção positiva. Não é manipulação, é uma intenção positiva de entrega. Isso tem a ver com a lei da circulação. A lei da circulação diz em dar para receber, mas não como troca, mas como expansão da liberalidade. Quando você dá, mesmo que sejam pequenos valores, mesmo que sejam seu tempo, pequenas atitudes, quando você doa, semeia, você abre canais. Você pode semear o seu tempo, você pode entregar, ou você pode semear até mesmo valores em dinheiro. E aí, falando de dinheiro, muitas vezes nós seguramos por medo, e aí nós fechamos um sistema circulatório espiritual. Seguramos, não entregamos, não doamos, não semeamos por medo de ficar sem, mas acabamos retendo um sistema circulatório espiritual, que é o princípio de dar e receber. É como prender a respiração, né? Mas entenda, né? Quanto você dá e a intenção é a consciência. Se você dá, de repente você dá muito, mas você dá com medo, com ressentimento. Você dá com peso, né? Eu vou dar isso aqui porque eu tenho que cumprir uma obrigação. Não, você não está abrindo canal nenhum, você não está mexendo nada no reino do Espírito, né? Mas você, de repente, pode dar pouquinho, um pouco. Mas você entrega, semeia com alegria, com fé. Aí sim abre fluxos, aí abre portais no reino espiritual. Tem pessoas que às vezes falam, não, eu vou fazer uma caridade, mas faz com peso, aquilo não flui, não adianta. Então, muda a consciência para que as coisas fiquem leves e o princípio de dar e receber aconteça. Mesmo que sejam coisas pequenas, pouco tempo, poucos valores, pouco dinheiro, poucos recursos, enfim. Mas à medida que a consciência do dar e receber vai crescendo, as coisas começam a acontecer. Lembrando que tudo tem que ter equilíbrio. Você não pode esvaziar a sua xícara até não sobrar nada, porque isso não é virtude, isso é autodestruição, né? Doar, sim, mas tudo com equilíbrio, ok? Você vai dar do seu transbordamento e as coisas vão transbordar mais e mais, ok? Eu tô quase finalizando esse vídeo aula, mas eu preciso de te lembrar de algo muito tremendo, que é um bloqueio também que eu já passei muitas vezes, muitas pessoas pensam, também tem isso, é a necessidade de controlar quando nós estamos aí em momentos, né, de pânico, nós queremos controlar como que a provisão vem. E aí nós queremos abraçar o mundo, fazer e acontecer, buscar recursos tudo que é lugar, com o nosso próprio braço, com a nossa própria força. Eu já fiz isso tantas vezes no desespero e acabamos tomando decisões erradas, precipitadas. Nós queremos controlar como que a provisão vem. Mas Deus, que é o dono da fonte, que é a fonte, ele é muito criativo. E muitas vezes nós bloqueamos até ideias que ele já liberou na nossa mente, porque nós queremos precipitadamente fazer tudo do nosso jeito. Então nós temos essa necessidade de controlar como que a provisão tem que vir. E é ele que sabe. Quando nós falamos da provisão, suprimento, de Filipenses 4,19, ele já deixou escrito, ele nos entrega essa provisão. Então você decide que precisa de dinheiro e determina que aquele dinheiro vai ter que vir daquele lugar. E aí você simplesmente limita, que se não for desse lugar, fica batendo cabeça, às vezes temando com uma situação que nem está te fazendo bem, algo que já era para você ter desistido daquilo há muito tempo, mas fica temando ali, que é dali que tem que vir aquele dinheiro, e Deus tem infinitas possibilidades de outro lugar, e você fecha a sua mente e não recebe. E aí? Às vezes você acha que é daquele cliente específico que vai vir aquele dinheiro, de um canal específico, e não é. Deus tem outras fontes.
Lembra, você pode estar fechando portas. E eu falo isso porque eu ensino o que eu mais preciso aprender. Quantas portas eu já fechei por teimosia? A provisão, ela é divina. A provisão é de Deus e ela é criativa. Ela vem por caminhos que nós não imaginamos. E eu também já tive essa experiência, que Deus já me entregou e eu falei, meu Deus, da onde veio isso? E Ele me ensinou que Ele tinha provisão para mim de outras fontes que eu não esperava. Então eu aprendi a fazer o pedido aberto. Eu identifico o que eu preciso e não como o como. Eu não fico presa no como. Eu traço minhas metas, eu tenho um caminho, sim, eu tenho as minhas ideias e tenho o meu trabalho e tenho um roteiro. Coloco ali as metas. Eu tenho um caminho, mas eu não fico presa desesperadamente, unicamente naquilo ali, porque eu sei que dentro daquele caminho ali que eu projetei, Deus vai abrir muitos outros, ok? Então eu digo para Deus, Senhor, meu Pai, eu preciso de recursos para esse projeto. Eu escrevo o projeto, coloco o time do projeto, coloco ali, entrego para Ele em oração e falo, eu preciso de recursos, eu preciso prosseguir. Da onde vai vir os recursos, Senhor? E ali eu começo a me mover. Vou trocando pneu com o carro andando. Começo a trabalhar dentro daquele projeto, caminhando, eu não fico parada. Porque não tem como. Você ora, mas age. Não adianta você ficar orando e ficar parado. Então eu falo de forma aberta. E aí isso abre possibilidades, ok? Não fique fixado em um único emprego e nem em um único empreendimento. Porque se não dá certo, você persiste, se algo não está certo, se abra para o novo, ok? E aí as coisas vão acontecendo. Você não controla tudo, ok? O que você não controla, entregue para o Senhor, porque Ele controla. Você controla sua consciência, sua resposta, seu alinhamento. E quando você se alinha com a provisão, você acessa um poder muito maior do que o controle, ok? E estamos finalizando, para tocar em algo que envenena a provisão de Deus, que eu não podia deixar de enfatizar, é a tal da comparação. Você olha o que os outros têm e você sente menor do que os outros. Você fica medindo a sua vida pela vida do outro. Você fica comparando o seu bastidor com o palco do outro. Isso te coloca em posição menor. Isso te coloca em competição por recursos limitados. Porque você até limita a sua possibilidade de acordo com o outro. O sucesso do outro não pode diminuir a sua provisão. Pelo contrário, quando você celebra o sucesso do outro, você ativa novas fontes de provisão para a sua vida. É você ter maturidade emocional e espiritual de aplaudir o sucesso do seu amigo, da sua amiga, do seu irmão, da sua irmã. Se o outro não tem maturidade emocional e espiritual para aplaudir o seu sucesso, isso é um problema dele, mas você precisa adquirir, treinar a sua mente, as suas emoções para aplaudir o sucesso do outro. Porque isso vai ativar novas fontes de provisão aqui na Terra para você. Esse é o fluxo espiritual, é o fluxo de Deus. E eu adotei uma prática diária sobre essa questão da comparação, porque nós somos seres humanos, seres emocionais, seres espirituais, temos uma experiência humana aqui na Terra, e às vezes vem aquela vozinha sabotadora na mente, querendo comparar com outra pessoa. E aí sempre quando a minha mente começa a tender para comparação, eu mudo o pensamento em bênção, eu começo a pensar em bênção, e eu começo a celebrar o sucesso. E aí eu começo a celebrar o sucesso, e eu começo a desejar o bem, eu começo a celebrar o sucesso, porque eu sei que há abundância infinita para todas as pessoas, inclusive para mim. Eu sei que Deus quer o melhor para todas as pessoas. E eu estou falando de questões lícitas, honestas, pessoas de coração puro, coração bom, pessoas que querem o bem do outro. E aí, uma pessoa presa em comparação crônica, esse hábito drena a energia, drena o foco, drena a ação. Se você faz uma experiência, se você estiver passando aí por esse sabotador da comparação,
Faz uma experiência de 30 dias sem comparação. Toda vez que aparecer na sua mente aí um grau comparativo, querendo comparar com alguém, não. Pode ser difícil no começo, mas aí você depois vai ver o quanto é libertador. Com foco vem outras ações, você abençoa essa pessoa. Quando vem ali, de repente você se sentindo diminuída, não, abençoa aquela pessoa. Lembra que a bênção atrai bênção, ok? Existe uma diferença entre acreditar e viver. E viver exige passos. Provisão de Deus, muitas vezes, exige que você dê um passo antes de ver o caminho inteiro. A mentalidade de falta diz: mostre-me o plano completo e garanta o resultado. A mentalidade de falta, ela quer ver o resultado, enfim. Ela quer ver o caminho todo para depois agir. Para ela agir. A fé não é assim. A fé, ela vai falar assim com você: eu vou dar o primeiro passo. Eu vou dar o próximo passo. O próximo passo que está à minha frente. E no próximo, e o próximo. E a revelação vai vir no tempo certo. A fé é como você dirigir à noite. Os faróis, o farol do seu carro, ele ilumina só um trecho. Mas você chega no destino que você quer, andando trecho por trecho. É desse jeitinho a fé. Desse jeitinho. Ok? Então, passo a passo, você vai prosperar. A fé é dessa forma, ok? E eu preciso quebrar também mais uma crença. Uma crença que destrói muita gente. E essa crença tem a ver com pobreza virtuosa. Sim, nome romântico, bonito, né? Mas é a ideia que existe algo nobre em sofrer, em lutar demais, ser guerreiro demais, e que as pessoas espirituais deveriam ser mais simples, mais humildes e até pobres. Mas essa crença, ela contradiz Filipenses 4,19. Porque se Deus promete suprir todas as nossas necessidades segundo riquezas na glória, então Deus não considera a pobreza uma virtude. Deus nos quer livre. Jesus não ensinou que dinheiro é mau. Ele ensinou que amar ao dinheiro como se fosse Deus, aí sim é o problema. Ter recursos para usar o dinheiro para o bem é mordomia espiritual. Isso é responsabilidade. Ok? Então, viver em uma pobreza autoimposta pelo seu inconsciente, achando que isso é virtude. Não, isso não é virtude. Isso é se limitar. Isso você se vê incapaz até de ajudar o próximo. E é verdade, é necessário confrontar essa crença. Deus não nos quer pobres, Ele quer que sejamos livres. Ele quer que sejamos pessoas generosas, ok? E isso faz toda a diferença. Eu quero deixar aqui essa aula dizendo que o desejo do meu coração é ver você prosperar. Esse vídeo já se tornou longo demais, muito longo. E eu quero muito que você assista todo esse conteúdo. Mas eu quero convidar você a assistir mais uma partezinha, que é a parte 3 desse vídeo, para que você ainda seja mais edificado nessa área. Filipenses 4,19. Convido você a assinar o meu canal, aqui é Mônica Oliveira. Se você ainda não assinou, eu quero convidar você, se esse conteúdo está fazendo sentido para você. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, coloca ali no comentário: eu escolho a provisão de Deus na minha vida, para que eu possa me conectar com você nessa energia de fé, de coragem, de esperança. Enfim, até o próximo vídeo. Eu vou concluindo aqui para que você possa absorver o que eu falei até agora, mas me siga e acompanhe no vídeo 3, que é o término desse material tão enriquecedor. E vamos juntos. Até o próximo vídeo.